trabalho, mostrar o que Deus tem feito nos países, né? Tanto na Ásia, Europa, e eu tenho certeza que este ano também não vai ser diferente. E eu estarei lá em nome de Jesus, se assim o Senhor me permitir. Pastor Julião também é meu companheiro, que sempre estamos lá junto. Aí você que quiser, tiver aí, né, na sua agenda esse espaço, faça a sua inscrição e tenho certeza que você vai ser impactado, né, tanto para a obra missionária transcultural quanto para a obra missionária dentro do nosso próprio país. Um dado muito importante, antes de eu entrar na palavra aqui com vocês, estava falando aqui de crianças, né, no trabalho da ação social, e para vocês terem uma ideia, boa parte das nossas crianças no nosso Brasil, se você for para o Nordeste, para Amazonas, Manaus, você vai ficar impactado e triste, né, pelo cenário que as nossas crianças se encontram, né? Crianças no rio do Amazonas sendo exploradas sexualmente. Nós temos visto aí as crianças perdendo a sua infância, né, pela questão da ruindade humana, né, desse processo da ruindade humana. Então, no nosso Brasil, a Missão Desafio também tem um trabalho muito importante, né, dentro do nosso país, dentro da nossa nação. Você que quer doar as suas férias, você que saiu de férias da empresa e quer doar suas férias, entra lá no site da Missão Desafio. Tem muitos trabalhos, né, de 30 dias feitos aqui dentro do nosso Brasil, evangelizando, fazendo cruzadas missionárias aí no nosso Nordeste, Centro-Oeste. E eu tenho certeza que vai ser muito importante aí a tua presença no nome de Jesus. Então, faça aí uma pesquisa na Missão Desafio, conheça a nossa agência missionária, os trabalhos que são feitos, né, dentro do nosso Brasil e fora dele. Eu tenho certeza que você vai se impactar e se dispor mais, né, não só a fazer a missão aqui no bairro, né, no apoio da igreja local, mas também aí, né, ofertar, né, no trabalho da missão fora do nosso país também. Queridos, eu sempre quando eu sou convidado para trazer uma palavra, e principalmente quando me dão um tema, um direcionamento, eu fico muito preocupado. Eu vou para o joelho, faço minha consagração, faço meus estudos bíblicos, porque é uma responsabilidade muito grande. Estar aqui com vocês, falando de missões, é uma responsabilidade muito grande, né? A missão, ela é tudo. Nosso chamado já é um chamado missionário. Quando Cristo falou para cada um de nós lá, né, há 2000 anos atrás, na figura dos discípulos, Jesus falou aos discípulos, falando a nós e dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, a partir do momento que nós temos esse encontro com Cristo, nós já temos uma incumbência, um propósito na vida. E o propósito é levar o evangelho. Não é nem por força, nem por violência, mas é pregar a palavra, falar da palavra de Deus. Porque quem vai produzir o resultado não sou eu, não é você, é o Espírito Santo na vida da pessoa. Então você tem um propósito. Você que tem orado a Deus, dito a Deus: Deus, qual é o meu propósito? Você já tem um propósito. Propósito de falar de Jesus para alguém. Eu estava aqui e passou um filme na minha cabeça. Eu tenho 43 anos, faço 44 dia 7 de outubro. E desde os meus 7 anos eu sirvo ao Senhor. E quando a irmã estava falando aqui que ligou para o esposo, a irmã Simone ligou para o esposo para ele correr para pregar ela porque não teria lugar, eu fiquei pensando, aí passou um filme na minha cabeça de alguns anos atrás, há 33 anos atrás, todo o trabalho da igreja há 33 anos atrás,
todo o trabalho que era feito na igreja tinha um único propósito. Todos. Era um café, era uma consagração, era um ensaio, era um culto, era uma festividade, tinha só um único propósito: falar de Jesus para alguém. Então, quando a gente falava para ir para a igreja, eu morava em Ferraz e Vasconcelos, congregávamos em Itaquera, próximo do Parque do Carmo. Minha mãe foi a primeira a aceitar Jesus e tinha que levar os 7, porque meu pai falava para ela: se você quer ir para a igreja, tem que levar os 7. E aí ela pegava na época era o Ferrazão, né? Ia a pé da Vila São Paulo até o centro de Ferraz e pegávamos o Ferrazão, Aviação Ferraz, e descíamos lá no Parque do Carmo. O culto terminava às 11, meia-noite. O culto começava às 7, não tinha hora para terminar. 11, meia-noite. E aí era interessante que eu comecei a lembrar que na minha adolescência, na minha juventude, nós fazíamos esse trajeto, e quando nós entrávamos no ônibus, a primeira coisa que nós fazíamos é cantar um hino. Começava a cantar um hino dentro do ônibus, e o culto já começava dentro do ônibus. E quando saía, o culto não terminava quando o pastor dava a bênção apostólica. O culto terminava quando a gente chegava em casa, porque o culto continuava dentro do ônibus também. E eu me lembro que quando eu tinha meus 14 anos, eu colocava a Bíblia debaixo do paletó, para os meus amigos não ver que eu estava indo para a igreja, e para esconder, né? Mas não tinha jeito, né? Cara de crente, vestimenta de crente, não tinha jeito. Aí meus amigos olhavam e falavam: você está indo para onde? E eu todo vergonhado, pastor, a Bíblia escondida aqui dentro do terno, um calor de terno estava denunciando que eu ia para a igreja, né? Eu falei: estou indo para a igreja, todo envergonhado. Pô, você nem me convidou, os amigos falavam. E aquilo foi uma lição para a minha vida. Então eu passei, a todas as vezes que eu ia para a igreja, eu passava na casa dos meus amigos e falava: vamos para a igreja hoje? Vamos para o culto hoje? E aí eu lembro que eu pegava na Vila São Paulo, eu arrastava 6, 7 jovens para o Parque do Carmo, para cultuar comigo na igreja. Então a minha vida, ela sempre foi voltada para essa visão de que culto, igreja, reunião, tem que ter alguém para aceitar Jesus. Sabe por que não tem? Porque a gente não fala de Jesus mais. Porque a gente não diz, a gente não convida pessoas mais. A gente entrou no nosso carro, sai da garagem e chega no culto, muitas das vezes com o carro vazio. Eu vim hoje, carro vazio. E aí eu fiquei pensando, eu poderia ter chamado alguém. Eu poderia ter passado e falado: olha, eu estou indo para o culto de missões, você não quer ir comigo? Porque a gente vai se acostumando a vir para a igreja. Muitas vezes você conversou a semana, alguém lá, seu vizinho, alguém lá da empresa, da escola. Você conversou com ele, falou de tantas coisas, mas não falou que hoje teria um culto de missões e que Jesus poderia ter um encontro com ela aqui hoje. Missões é isso, irmãos. A minha vida, a tua vida não tem outro sentido a não ser de falar desse Jesus que mudou a minha vida. Eu tinha 7 anos quando Jesus entrou na minha casa, e a minha casa era uma bacia hidrográfica do inferno. Meu pai espancava a minha mãe. Quantas das vezes meu irmão mais velho, tinha 13 anos, subia em cima das costas do meu pai para tirar meu pai de cima da minha mãe. Meu pai frequentava o candomblé, domingo de manhã ia para a igreja católica, e nos sábados ia para o candomblé, porque meu pai tinha um sonho de ser rico. Tinha uma empresa, tinha uma fundição na Sapopemba, na estrada de Sapopemba. Ele tinha uma fundição com 120 funcionários, e ele perdeu tudo. Só não perdeu um terreno porque Deus teve misericórdia da gente.
e fomos morar em Ferraz de Vasconcelos, na Vila São Paulo. E a vida da minha família era até o momento que a minha tia aceitou Jesus, irmã do meu pai, e chegou lá na minha casa, chegou lá um dia da minha mãe e falou para ela: olha, Jesus muda a sua situação. E naquele dia em diante, minha mãe aceitou Jesus e começou a servir ao Senhor. Minha mãe ia para a igreja, meu pai ia para o centro. Minha mãe ia orar a Deus, meu pai ia fazer os despachos dele lá em casa. Até que um dia o Senhor foi trabalhando, e meu pai comprou o primeiro carro, era uma Brasília bege. E aí, pela misericórdia de Deus, ele falou assim: eu vou levar vocês hoje para a igreja. Colocava os 7 filhos dentro da Brasília e saía da Vila São Paulo até o Parque do Carmo. Chegava lá, deixava a gente na porta da igreja, ele ficava lá fora, sentado dentro do carro, e a gente dentro da igreja cultuando ao Senhor. Ele não entrava. Até que um dia ele entrou, e quando ele entrou, Jesus teve um encontro com ele. Hoje minha mãe hoje não está mais entre nós, mas minha mãe falava assim: eu quero que os meus filhos todos sejam servos do Senhor. Todos os meus irmãos são obreiros da casa do Senhor. Meu pai, presbítero da Igreja Deus e Amor. Isso é mudança, irmãos. Então eu não tenho outra coisa a dizer que Jesus muda, que Jesus transforma, que Jesus traz alegria, que Jesus preenche o nosso coração. Então por que não falar isso para alguém? Por que não dizer isso para as pessoas? Jesus ainda transforma. Não é essa a minha intenção, falar do meu testemunho aqui, da minha trajetória. Eu quero que você abra a tua Bíblia. Eu só estou falando aqui para uma conscientização, né? Abram a tua Bíblia no livro de Josué, livro de Josué, capítulo de número 4, do verso 1 ao versículo 9. Quero aqui mandar a paz para o meu filho, o Wallace, que está assistindo nós lá em Portugal. Ele falou: pai, eu vou assistir o culto lá online. E eu falei: assista aí, filhão. Quero dar um beijão, mandar um beijo para ele. Josué capítulo 4, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Vou tentar ser bem breve aqui, irmãos, tá? Essa palavra arde no meu coração. Eu muito me emocionei quando escrevi esse sermão, pela inspiração do Espírito Santo. Verso 1 diz assim: tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Clamou, pois, Josué os 12 homens, ou melhor, chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, quando vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor, e passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre por memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel,
e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Versículo 9. Levantou Josué também 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estão até o dia de hoje. Hein? Eu quero falar um pouquinho com vocês sobre o Rio Jordão. Sobre o Rio Jordão. Se vocês olharem no mapa antigo de Israel, o Jordão ele pertencia aos cananeus. Era um rio que pertencia aos cananeus. É um rio da Palestina. Hoje ele tem um histórico, mas ele não tinha histórico nenhum. O Rio Jordão é um rio pequeno, 260 quilômetros. Lá na Palestina, lá em Israel. Ele pertencia aos cananeus. Nunca levou em suas águas uma embarcação comercial. Ninguém nunca trajetou pelas águas do Jordão com um navio ou com qualquer embarcação comercial. Ele não tinha essa finalidade de transportes marítimos. O Rio Jordão ele não era um rio notável. Ninguém notava o Rio Jordão. Ele era um rio, entre outros, esquecidos na terra da Palestina. O Rio Jordão não existe cidade, não existia e nem existe até hoje cidades nenhuma próxima dele. Nem tem casas nas suas ribanceiras. Ele era um rio que não servia para irrigação da alimentação do povo, como o Rio Nilo. O Rio Nilo no Egito ele tinha uma importância para irrigar toda a terra do Egito. O Jordão não tinha essa finalidade de irrigação. Ele era um rio que nem casas e nem cidade tinha próxima dele. Até hoje não existe. Por causa das grandes forças das águas, das correntezas das águas, o Rio Jordão ele sempre costumava e costuma transbordar as suas ribanceiras. Só que nas laterais, nas proximidades, nas margens do Rio Jordão, sempre houve campinas. Nós vamos ver exemplo disso Ló. Quando Ló decide separar-se de Abraão, Ló vai olhar para as campinas do Rio Jordão. E o texto diz no capítulo 13 de Gênesis que as campinas do Rio Jordão era como o paraíso, como a terra do Senhor. Ou seja, era uma visão muito linda. Tinha situações, plantações em volta do Rio Jordão, nas suas margens. O Rio Jordão também, próximo às margens do Rio Jordão, ele existe muitas matas, floresta. O Rio Jordão ele era margeado de florestas. Por isso que Ló vai querer as campinas do Jordão, porque tinha muitas árvores, muitas florestas, mas era um rio esquecido. Era um rio que não tinha muita notoriedade, por assim dizer. O Rio Jordão ele deságua no Mar Morto. E alguns braços do Rio Jordão vai para o Mar da Galileia. Eu estou aqui mostrando para vocês o cenário geográfico do Rio Jordão. Ele passa algumas margens do Rio Jordão, ele vai para o Mar da Galileia. E ele vai desaguar no Mar Morto, no Mar de Sal. Este é a geografia do Rio Jordão. Só que o Rio Jordão ele teve e tem um aspecto muito importante.
Porque quando Deus fala a Moisés e vai falar sobre as divisões da terra de Israel, tanto do norte quanto do sul, o Rio Jordão é os limites das propriedades de cada tribo. Então o Rio Jordão, ele tem o quê? Ele tem um limite, ele tem um divisor na história. O Rio Jordão não estava lá por qualquer situação, porque Deus quis colocar um Rio Jordão lá no centro da terra dos cananeus, para depois entregar o Rio Jordão para o povo de Israel. Tinha um propósito, tinha algo importante para este rio. E aqui eu me vejo no tempo de Deus, porque Deus, ele tem, ou melhor, existe 3 tempos. Existe o tempo Cronos, que é o nosso cronológico, tempo cronológico. Existe o tempo de Deus, o Kairos, que é a visitação de Deus em alguns momentos nas nossas vidas. E existe o tempo Aions, que é o presente eterno de Deus. Então, quando Deus planeja, ou quando Deus quer fazer, não é que Deus está planejando fazer no futuro, porque em Deus não existe passado e nem futuro. Em Deus existe o presente eterno. Por isso que ele diz: eu sou Pai da eternidade. Então não existe em Deus passado e não existe em Deus um futuro. Em Deus, no tempo Aios de Deus, existe um presente eterno. Então Deus já tinha no seu presente eterno reservado algo para o Rio Jordão. Ele não estava ali por simplesmente participar de uma geografia de uma terra. Nada que Deus fez, nada que Deus faz é por acaso, irmãos. Deus não te chamou por acaso. Deus não te chamou porque Ele quis te dar uma salvação. Deus olhou para você na eternidade dEle, no tempo Aios dEle, e falou assim: eu vou dar uma graça na vida de cada um daqueles meus filhos. Então muitas das vezes você está buscando de Deus algo para que aconteça na tua vida no futuro. Em Deus já aconteceu na sua vida. Quando você se surpreende com a bênção de Deus, Deus já tinha dado para você, porque Ele é um Deus eterno, um presente eterno de Deus. Oh, glórias! E o Rio Jordão, ele não estava ali por acaso. Para alguns ele era um rio esquecido. Para atravessar o Jordão, no tempo de cheia, por ele ser, o Rio Jordão ser um rio abaixo do nível do mar, é por isso que o Rio Jordão, a palavra Jordão, significa o que desce. O Rio Jordão significa o que desce. Ele está abaixo do nível do mar. Só que ele tem uma correnteza, por ele estar abaixo do nível do mar, ele deságua, ele tem um declínio muito grande. Então faz com que as águas do Jordão tenham uma correnteza muito forte. Então, para se atravessar o Rio Jordão, se atravessava a pé, mas tinha que se atravessar em sítio, com muitas pessoas, ou a cavalo, quando não tivesse na cheia do Rio Jordão. Existia no Rio Jordão, para vocês terem uma ideia, existia no Rio Jordão uma parte dele chamado Vals do Jordão. E o que é o Vals do Jordão? Josué, no capítulo 2 desse livro, vai dizer isso. Quando ele envia os espias para a terra, os espias vão atravessar o Jordão. Eles não vão atravessar o Jordão a barco. Os espias, quando são enviados a Jericó, eles atravessam o Jordão nesse espaço chamado de Vals do Jordão. Vals do Jordão é uma estrada que não se vê, mas ela está ali, aonde se pode passar a pé. Então se marcava, não era uma marcação geográfica colocada, algum sinal, não, sim, eles olhavam, tinham uma noção, faziam uma observação, e aquela situação aonde podia se passar a pé chamava-se Val do Jordão.
uma estrada no Jordão. Então existia uma estrada no Jordão, e os espias vão atravessar o Val do Jordão, entrar em Jericó, ver todas as questões de Jericó, e voltar e passar por esse Val do Jordão, a estrada no Jordão. É interessante que o símbolo do Jordão, ele é um símbolo de passagem, de travessia. Então todos nós, seres humanos, temos um Jordão na nossa vida. Todos nós temos uma travessia, uma passagem na nossa vida. Um Jordão. Se você olhar, fizer uma pesquisa bíblica, você vai encontrar muitos textos falando sobre o Rio Jordão. Porque ele está ali, não por acaso, ele está ali simbolizando uma travessia. É por isso que o nome Jordão diz aquele que desce, o que desce. Então, para atravessar o Jordão, passar-se pelo meio do Jordão, precisava primeiro descer as margens do Jordão, encontrar o Val do Jordão e passar ali. Jacó, quando foge de Esaú, ele vai atravessar o Jordão, e ele vai atravessar o Jordão neste Val do Jordão, na estrada do Jordão. Ele atravessa sozinho, só ele e o cajado na mão. E quando ele volta da terra do seu sogro para encontrar com Esaú, ele também atravessa o Jordão, no Val do Jordão. Então nós teremos o Jordão na nossa vida, uma travessia na nossa vida. Deus preparou um Jordão para você atravessar, minha irmã, meu irmão. Deus quer que você desça e atravesse esse Jordão que está diante da tua vida. E o Jordão não está aí por acaso. Deus colocou esse Jordão na tua vida. E esse Jordão, existe uma estrada nele, feita por Deus. Não foi o homem que foi lá, cavou, colocou pavimentação, colocou uma ponte para se atravessar o Jordão. Estava lá cheio de água, mas Jacó, o povo de Israel, os 300 soldados de Gideão passaram pelo Val de Jaboque, ou melhor, pelo Val do Jordão, atravessaram o Jordão, 300 homens no Val do Jordão, na estrada do Jordão, porque essa estrada está lá. Ninguém está vendo, as águas estão cobertas, mas existe uma estrada no Jordão. Existe o Val do Jordão. Deus preparou o Jordão para nós. Deus sempre nos colocará diante do Jordão, e precisamos descer o Jordão. Precisamos descer o Jordão. Então o Jordão, ele simboliza a passagem, a travessia. No Jordão existia essa estrada, o Val do Jordão, os espias, os 300 de Gideão. Tem um texto em Juízes capítulo 12 que diz que os eframitas, eles ficavam neste Val do Jordão, e quando os de Gileade atravessavam o Val de Jordão, os eframitas diziam: você é de Gileade? E quando se declarava que era de Gileade, os eframitas matavam. Então eles ficavam cobrando pedágio e matando os gileades no Val do Jordão. Existia uma estrada lá. Estava coberta pelas águas. Por algum momento, por alguma situação, alguém sabia que tinha uma estrada lá. Val do Jordão. E é interessante, meus irmãos, que é a passagem. Josué capítulo 3, diz assim o verso 1: levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo eles todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Então Josué, ele está com seu acampamento na margem do Jordão, na matas do Jordão. Ali está cheio de matas. Lembra lá dos profetas de Eliseu? Eles estavam aonde? Na mata do Jordão, cortando madeira, e o machado cai nas águas do Jordão. Existiam árvores. Josué está acampado no meio de uma mata.
acampados ali, esperando Deus dar a ordem para atravessar o Jordão. Eles estão ali em volta do Jordão. Jordão, nestas margens do Jordão, ele também simboliza sacrifício a Deus. O Jordão, ele significa travessia, passagem. E o Jordão também significa sacrifício a Deus. No texto que eu li a vocês, do verso 1 até o versículo 9, vai dizer assim: E tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-a convosco, e depositai-as no alojamento que haveis de passar esta noite. Então, quando os sacerdotes que desceram com a arca da aliança pisaram nas águas do Jordão, aonde o Jordão se abriu, eles não precisou encontrar o vals do Jordão. Existia uma estrada onde podia passar a pé. As águas do Jordão, elas ficam entre 2 metros a 4 metros. Quando ela está em cheia, vai para 7, 8 metros de profundidade. Mas quando o Jordão não está em cheia, tinha esta estrada, esse vals de Jordão, se passava a pé. As águas davam no pescoço, nos ombros. Se passava a pé, os gados passavam. Pessoas montadas a cavalo passavam. Mas Deus aqui no texto não está dizendo que eles iriam passar pelo vals do Jordão. Deus está dizendo que ele abriria um outro caminho. E quando os sacerdotes pisam nas águas do Jordão, diz o texto que as águas se abrem. Da ribanceira abaixo se seca, e da ribanceira acima se torna uma barreira. E as águas de baixo vão desaguar, vão parar no Mar Morto, e vai ficar aquela estrada seca. E as águas de cima vão estar transbordando para as cidades à sua volta. E Deus vai dizer para pegar 12 pedras do meio do Jordão e atravessar com as 12 pedras, 12 homens, cada uma pedra, e atravessassem para o outro lado e colocassem um altar aonde eles iriam fazer o acampamento. Só que o texto vai dizer que, no versículo 9, que Josué levantou também 12 pedras do meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes, que levavam a arca da aliança, e ali então estão até o dia de hoje. Sabe o que Josué vai fazer, pastor? Ele vai fazer um altar no meio do Jordão. Josué vai pegar 12 pedras, aonde os sacerdotes pisaram, ele vai pegar essas 12 pedras e vai construir um altar no meio do Jordão. E ele vai atravessar, as águas vão cobrir, mas lá no Jordão existia um altar. Um altar levantado por Josué. O texto diz que o altar estava lá, as águas cobriram. Quando o povo atravessou as águas, voltaram a correr o seu curso, mas lá no meio existia um altar levantado a Deus. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Jordão é símbolo de sacrifício. Deus, quando nos chama para atravessar o Jordão, Deus nos chama para fazer sacrifícios. Sacrifícios são renúncias. Altar sem sacrifício não tem valor para Deus. No Jordão existia um altar, mas não tinha um sacrifício lá. Altar sem sacrifício não tem valor para Deus. Altar sem renúncia não tem valor para Deus. Você pode descer o Jordão, você pode atravessar o Jordão, você pode fazer tantas coisas, levantar um altar no Jordão da sua vida, mas se você não fizer sacrifícios, renúncia, não tem valor para Deus. Existia um altar lá. Altar significa sacrifício ao Senhor, renúncia ao Senhor. Depois desse episódio aqui, irmãos,
Muitos outros atravessaram o Jordão. Elias atravessou o Jordão. Quando Elias ia ser arrebatado no carro de fogo, quando ele está com Eliseu, ele vai e clama ao Senhor. Deus abre o Jordão, Elias e Eliseu atravessam o Jordão. Quando Eliseu volta, Eliseu joga a capa, bate a capa no Jordão, e o Jordão abre e Eliseu atravessa o Jordão. Depois desse episódio de Josué, Naamã é curado lá no Rio Jordão. Naamã vai mergulhar 7 vezes e vai ser curado lá no Rio Jordão. Mas o Rio Jordão tem um altar sem sacrifício. O Rio Jordão tinha um altar levantado por Josué sem sacrifício. Jordão simboliza nova vida com Jesus. Jordão simboliza travessia. Jordão simboliza sacrifício. Jordão simboliza nova vida com Jesus. E para fechar isso aqui, por que o Jordão simboliza nova vida com Jesus? Lembra de João Batista? Aonde ele estava batizando? Lá no Rio Jordão. João Batista batizou Jerusalém, quase toda a Judéia e as cidades circunvizinhança, lá no Rio Jordão. O Rio Jordão tinha um altar, mas não tinha um sacrifício. Só que em um desses batismos de João, Jesus vai ao encontro de João. E aí quando João Batista vê Jesus vindo ao encontro, o que João diz? Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que Deus não faz nada, irmãos, jogado ao vento. Tudo tem um propósito de Deus. O Jordão tinha uma história para ser contada. O Jordão tinha lá um altar que não tinha sacrifício. Josué levantou um altar lá no Jordão, mas não tinha o sacrifício. Mas quando o Cordeiro de Deus vem e ele precisa ser batizado por João, João vai pegar Jesus, vai descer o Rio Jordão. Eu sinto a graça de Jesus aqui nesta noite. João vai descer com Jesus no Rio Jordão, o rio, o que desce, o rio que não tinha importância, não tinha valor. João vai descer com Jesus lá, e lá no Rio Jordão, ele vai fazer com que Jesus se torne morto, porque o batismo significa nova vida, novidades de vida, mortificação da carne, e ele vai morrer, Jesus, no Rio Jordão, e vai ressuscitar no Rio Jordão. O Rio Jordão, que tinha lá um altar, precisava do sacrifício. O sacrifício era Cristo. Jesus precisou ir lá no Rio Jordão e falar: eu sou o sacrifício do altar de Josué. Eu sou o sacrifício do altar de Josué. É por isso que em Apocalipse vai dizer que eis o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Aleluias. Jesus é o Cordeiro que morreu lá no altar de Josué, do batismo por João. Mas não termina aqui. E sabe o que aconteceu? João viu. Ele viu. Ele ouviu a voz de Deus dizendo assim: esse é o meu filho amado em quem minha alma compraz. Ele viu uma pomba descendo sobre Jesus e pousando sobre ele. E sabe o que João vai dizer? Eu vos batizo com água, mas vem um após a mim, que eu não sou digno de desatar a sandália dos seus pés. Esse vai morrer no altar de Josué no Rio Jordão. Eu vos batizo com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Fazer missões tem que ter sacrifício, tem que ter a travessia e tem que ter fogo de Deus na vida, poder de Deus na vida. É por isso que Marcos capítulo 16 vai dizer: e os meus sinais seguirão aos que creem.
Em meu nome expulsarão os demônios, falarão em novas línguas, porque se beberem alguma coisa mortífera não fará dano algum, porque sobre você há o poder do Espírito Santo e há um batismo com fogo na sua vida. João não só tinha que batizar Jesus, entregar Jesus lá no altar que Josué tinha feito, precisava do fogo divino queimar o sacrifício. E o fogo divino vai queimar Jesus debaixo, mergulhado nas águas. Aleluia, irmãos. E aí eu quero terminar a mensagem aqui dizendo: vamos fazer missões, vamos descer o Jordão, vamos fazer sacrifício, renúncia de nós mesmos, e vamos viver uma vida com Jesus. Porque quem desce ao Jordão, passa, faz a travessia, não volta mais, porque atravessou o Jordão, fez o sacrifício no Jordão, atravessou o Jordão, não volta mais pelo mesmo caminho. Fez a travessia, participou do sacrifício, agora tem uma vida com Deus, com Jesus. E a vida que tem com Jesus é uma vida totalmente de sermos guiados por Ele, de vencermos os nossos medos, de sermos batizados com o Espírito Santo. E o mais notório ainda desta vida com Jesus é que nós temos uma Canaã que nos espera. Então quem atravessa o Jordão, só tem Canaã que está lá te esperando, para aqueles que têm uma vida com Jesus. E você tem essa vida com Jesus. Você tem essa vida com Jesus. Você tem essa vida com Jesus. Então desfrute dela. Coloque fogo no seu altar, na sua vida. Coloque presença do Divino Espírito Santo dentro de você. E vai, se permita, porque você tem a vida que Jesus outorgou a você. Uma vida abundante, uma vida de alegria, uma vida de promessa. E a promessa que Deus fez está no aios de Deus, está no presente eterno de Deus. Deus está, por mais que para alguns Deus está tardando, mas para Ele está no projeto, no tempo aios de Deus, o tempo eterno de Deus. E logo, logo você vai estar entrando na nova Canaã celestial que espera você lá, porque você atravessou e passou. Então quer atravessar o Jordão? Convide alguém mais. Convide alguém mais. Faça o sacrifício, a renúncia da tua vida e se permita viver essa vida com Cristo. E os casados, cuide do casamento, cuide das coisas do ministério, do propósito. Os jovens, cuida das coisas do Senhor. Então cada um de nós temos um propósito que o Senhor nos entregou. Então coloque fogo de Deus na tua vida. Coloque o Espírito Santo na tua vida e vai, atravesse. Que o Senhor é contigo, amém? Se coloque de pé nesse momento. Ou melhor, sente aí um pouquinho, né? Eu quero que o Mateus aí, solte aí a vinheta da nossa chamada, da Missão Desafio. Em nome de Jesus. Temos o nosso anuário, pastor Emerson Costa. Vai falar aí do nosso anuário do mês. A paz do Senhor Jesus, meus queridos irmãos. Nós chegamos no terceiro domingo de setembro. Hoje é um culto missionário. Nós vamos clamar pela obra missionária, por todos os missionários que estão trabalhando em tantas nações. Hoje nós vamos clamar pelo Oriente Médio. A Missão Desafio tem atuado nesses 9 anos na Jordânia, Síria, Iraque e Turquia. E o missionário Homero, nosso líder de campo, vai testemunhar sobre as maravilhas de Deus nessas nações. Graça e paz, queridos irmãos. Marhaba, aqui é o pastor Homero Aziz, da família Aziz, e eu e a minha esposa, os nossos filhos,
Somos missionários da Missão Desafio no mundo árabe. Nós somos responsáveis pelo projeto Shorai e também trabalhamos no projeto Equibalo, através da plantação da nossa igreja Turquia para Cristo e da igreja Iraque para Cristo. Na Jordânia, onde nós moramos há 9 anos, servimos o Senhor com projetos de desenvolvimento comunitário, um centro de mulheres, um centro de crianças. Nós temos um trabalho de uma escolinha de futebol, temos uma casa-refúgio para acolher cristãos perseguidos, uma clínica odontológica, médica, acupuntura e fisioterapia e também fitness. Nós temos um trabalho de ajuda humanitária e atendemos mais de 20 mil pessoas em tudo que realizamos com refugiados e cristãos perseguidos em toda a região. Temos ações acontecendo em vários dos países ao redor e a oferta missionária nacional, a MN, é extremamente importante porque ela é parcela de tudo isso que Deus está realizando como semente nessa região. A sua contribuição e as suas orações são cruciais para o avanço do reino de Deus nesses lugares tão escuros, especialmente de onde saiu o evangelho hoje, há necessidade de que ele retorne. Nós estamos aí no meio do mundo muçulmano, servindo ao Senhor nesses contextos tão difíceis, onde há perseguição, onde nós mesmos enfrentamos tantas dificuldades ao longo desses anos de ministério. E a gente conta com a sua oração, mas também com a sua contribuição, tanto para os projetos, mas principalmente para o MN. Que Deus abençoe a sua vida nesse dia em que hoje você participa dessa que é uma causa da nossa denominação, para que juntos a gente possa levar o reino de Deus em tantos lugares aonde hoje a mensagem ainda não chegou. Que Deus abençoe sua vida e saiba que a sua oferta, a sua oração tem chegado até os confins aonde Deus tem levado a obra do Brasil para Cristo. E nós temos sido instrumentos para trazer luz nesses lugares, graças ao apoio que cada um de vocês tem dado. Que Deus abençoe a vida de vocês, participe, contribua, ore, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Meus irmãos, acabamos de ouvir o missionário Homero. Vamos orar por esses missionários, vamos orar por essas nações, vamos clamar para que a boa mão de Deus continue abençoando esses queridos irmãos. E eu quero fazer um convite todo especial. Está chegando mais uma edição do Simpósio Nacional de Missões, será a 21ª edição, agora em outubro, nos dias 13, 14 e 15, na Igreja O Brasil para Cristo, no Mandaqui, Casa de Oração para Todos os Povos. Basta você acessar @Missão Desafio, entrar na plataforma da Missão Desafio e fazer a sua inscrição no maior evento de missões da nossa denominação. Você será impactado por Deus, ouvindo testemunhos e das maravilhas do Senhor. Faça parte do Simpósio Nacional de Missões, fazendo a sua inscrição. Que Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, vamos fazer a nossa oração. Eu convido você a orar comigo nessa noite, pelo continente asiático, orar pelo nosso Brasil, orar pela nossa cidade de São Paulo, pelo nosso bairro do Camargo Velho. Vamos estender as nossas orações, para as famílias desse bairro, para os jovens, as crianças, adolescentes, idosos, para que Deus visite, para que Deus levante uma igreja forte, uma igreja que tenha poder, tenha fogo dos céus na vida, para descer o Jordão, fazer o sacrifício ao Senhor e trazer pessoas que não conhecem para o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Oremos ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, como igreja, apresentar, Senhor, o continente asiático em Tuas mãos. Senhor, o projeto da Jordânia, o projeto da Turquia. Senhor, colocamos diante das Tuas mãos todos os nossos missionários que estão no campo, Senhor, trabalhando para o Teu reino, levando a Tua palavra aos confins da terra, Senhor. Visite a cada vida, trabalhe de uma forma toda especial, em cada agência missionária, em cada missionário que estão aí, Senhor, batalhando, levando, Senhor, a Tua palavra a esses corações que não conhecem a Ti, Pai. Toma, Senhor, o nosso Brasil, os 4 cantos do nosso Brasil, Senhor, colocamos em Tuas mãos, Senhor Jesus amado, cada canto deste país. Senhor, vai de encontro, ó Pai, aqueles que estão, Senhor, trabalhando, evangelizando na rua, nas favelas, nos campos, nos valados,
nas casas de detenções, nos hospitais, aqueles que estão levando a tua palavra nas ruas. Senhor, coloque as tuas mãos, arrebanha, Senhor, o teu povo, arrebanha, Senhor, almas que estão perdidas neste mundo, Pai, que estão perdidas no nosso Brasil. Colocamos a nossa cidade de São Paulo, nosso que é algo que nós temos direcionados ao trabalho missionário, e o Senhor é quem dá o crescimento, o Senhor é quem produz o fruto, e assim colocamos diante de Ti, ó Pai, e acreditamos no crescimento que o Senhor tem sobre este bairro, sobre esta cidade, para a glória do Teu santo nome. É o que pedimos, agradecendo em Cristo Jesus. Amém e amém, Jesus. Graças a Deus. Aplauda o Senhor. Passa aqui para o nosso pastor Julião.